Olá para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa ON TV, que repercute sempre os fatos de Campo Maior e também do território dos Carnaubais. Hoje a nossa temática, o nosso assunto é morte. Um assunto que espanta de cara, mas de fato tem um entendimento religioso profundo. E neste domingo a gente celebra o Dia dos Mortos, de Finados, e há todo um mistério por trás dessa celebração. E é por isso que a gente conversa hoje com o padre Flávio Nailton, que é pároco da igreja de São Pedro Nolasco, no bairro Cariri, em Campo Maior. Padre Flávio, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. Com alegria, satisfação estar aqui prestando alguns esclarecimentos, tirando algumas dúvidas e comentando sobre essa temática tão relevante, mas ao mesmo tempo tão ainda distante, né? Se coloca a morte numa perspectiva de tabu ainda na nossa sociedade, há estratégias para mascarar a realidade da morte, né? Então, uma oportunidade como esta para desvendar, para desmitificar algumas nuances. Para a Igreja Católica, padre, o que de fato é o significado, o que representa o significado do Dia de Finados? Então, o Dia de Finados, ele surge ali por volta do século IX, século X, nos mosteiros, né? O mosteiro de Cluny foi aquele que, digamos assim, sistematizou um pouco essa perspectiva de dedicar um dia para celebrar, em especial, os mortos, aqueles que haviam passado pela corrupção da morte, né? E essa data ela foi mais ou menos fixada ali um dia após a comemoração, a festa de Todos os Santos, né? Então, o Dia de Todos os Santos, celebrado a 1º de novembro, e no dia 2 de novembro, a celebração dos fiéis defuntos. Então, nessa perspectiva dos mosteiros, da vida monástica, depois foi se expandindo para fora do claustro, dos mosteiros, e foi sendo assimilado, né? E depois se tornou uma data, uma comemoração para todo o calendário litúrgico, oficializando assim essa data, né? É uma celebração diferenciada, né? Não é uma celebração como as outras, Festiva. nesse sentido, né? Porque as celebrações elas são classificadas, né? Então, há os dias feriais, que são comuns, que não têm nenhuma solenidade, dias simples, há as memórias dos santos, há as festas, as solenidades, mas a comemoração dos fiéis defuntos, como o próprio nome já diz, é uma comemoração, né? Então, é um caso à parte, sui generis, dentro da perspectiva litúrgica católica, né? Então, nesse dia, que é uma comemoração, o nome oficial É na comemoração. liturgia é comemoração dos fiéis defuntos, né? Então, o nome oficial, formal, pela liturgia, é este. Então, a comemoração ela tem esse caráter de memória, de recordação nessa perspectiva, né? Então, desta forma, a cultura, as pessoas deram esse nome Dia de Finados, né? Numa perspectiva, digamos assim, mais cultural, mais nesse viés da sociedade, né? Para suavizar Correto. esse nome. Agora, padre, do ponto de vista da fé, por que é importante se dedicar um dia à memória daquelas pessoas que um dia estiveram entre a gente, mas que já partiram? É uma tentativa de reunir numa data, né, todos aqueles que morreram, aqueles que tiveram a convivência conosco, que nós conhecemos ou não. Então, para reunir todos numa data, numa perspectiva única, a igreja escolhe um dia, né, para fazer isto, né, de forma mais geral, mais abrangente, de certa forma, para muito mais do que homenagear, né, não é simplesmente a homenagem, porque isso é muito pouco, mas para recordar os mortos na perspectiva do mistério pascal de Cristo, né? A sua entrega, a sua morte, a sua ressurreição. Porque só à luz deste mistério é que nós podemos celebrar o mistério dos mortos, né? Então, assim, deste modo, nós temos a oportunidade de, num dia,
olhar para a diversidade daqueles que já deixaram esta convivência na vida, na militância, e agora participam da eternidade. Há alguma relação, Padre Flávio, do dia de finados com o dia de Todos os Santos, já que são datas próximas no calendário litúrgico? Sim, sim. Então, assim, a doutrina católica, ela entende, ela ensina que a igreja, ela possui três frentes. A igreja militante, esta que nós participamos, que estamos aqui nesta vida, nesta realidade, nesta experiência. Há a igreja triunfante, que são aqueles que participam da glória, da ressurreição, na plenitude do mistério de Deus, na presença de Deus. A estes, a igreja entende que foram salvos, reconhece a fama de vida, de santidade, os méritos, tudo aquilo que fizeram por Cristo e em Cristo. Então, a estes nós celebramos, geralmente, a cada dia, há um calendário próprio para os santos, há um livro chamado, inclusive, Martiriológico Romano, onde estão escritos os nomes daqueles e daquelas que são os santos conhecidos, né? Porque a maior parte dos santos não são conhecidos, são anônimos. Nós nem sabemos, muitas vezes, as suas histórias, os seus sofrimentos interiores, as guerras que venceram contra si mesmos, contra aquilo que precisavam lutar, né? Então, nesta data do 1º de novembro, a igreja celebra todos os santos, os conhecidos e os não conhecidos, né? E no dia 2, a igreja reserva para a igreja padecente, que são aquelas pessoas que não se sabe, não se reconhece, porque é mistério, né? Mas também, de modo especial, nós rezamos por aqueles que estão no estado de purgatório, né? A escatologia cristã católica, bom, escatologia é o estudo das coisas últimas, né? Morte, juízo, céu, purgatório, inferno. Então, a igreja entende que aqueles que não estão plenos para participar da comunhão com Deus precisam de um tempo, de um estágio de purificação, para só assim adentrarem na glória eterna. Agora nós vamos entrar nessa questão que é a dúvida da grande maioria das pessoas. Para a igreja, o que é a morte e qual é a destinação da alma? A morte é o fim da existência nesta vida, nesta realidade, em todos os sentidos, biológico, espiritual, né? Então, é o cessamento desta existência para participar de uma nova existência, na eternidade, né? Então, abandonando a dimensão do tempo, a categoria do tempo, porque é difícil para entendermos, já que estamos imersos no tempo, explicar, falar daquilo que está na dimensão da eternidade, né? Então, assim, a igreja entende a perspectiva da morte, né? O que acontece com quem morreu? É a grande questão. A grande questão. Para onde vamos depois da morte? Então, há um sábio, um pensador, um santo chamado São João da Cruz, um santo espanhol, ali do século XVI. Ele diz algo muito interessante: no entardecer da nossa vida, seremos julgados pelo amor. Então, tudo parte desta premissa, né? A vida que levamos, a consciência que temos, o que fizemos ou deixamos de fazer. Tudo isso é levado em consideração. Numa perspectiva daquilo que a igreja ensina, que é aquilo que a igreja compreende, que seja o juízo particular. Na morte, há um juízo, há um julgamento para cada pessoa. Aqueles que tiveram a oportunidade de vencer, de viver as virtudes, de fazer o bem, de amar, de perdoar, e até mesmo de buscar o arrependimento, buscar a conversão da vida. A igreja entende que estes poderão fazer a experiência da plenitude, que nós chamamos céu, paraíso. Aqueles que rejeitarem o amor de Deus, o seu perdão, ou que tiveram uma vida indiferente,
poderão participar da frustração eterna, do afastamento total e definitivo de Deus, a que chamamos inferno. E aqueles que precisam de um pouco mais de purificação, ainda não estão prontos, digamos assim, nem estão entregues à triste sorte da realidade de inferno, mas ainda precisam purificar-se, tomar consciência, ressignificar-se daquilo que vivenciaram no tempo. A Igreja entende que estes passam pelo estado de purgatório. É bom que nós compreendamos, caríssimos telespectadores, Otávio, que nós não estamos falando de lugar, nós estamos falando de estados de vida. Né? Lugar... A gente tem a ideia do purgatório, aquele lugar de fogo, onde a pessoa é atormentada. Não é isso. Olhe, é muito complexo falar do como, né? Porque há uma mescla, pode haver uma confusão entre o tempo e a eternidade. Né? Então, cada tempo, cada época tentou explicar a imagem do céu, do inferno ou do purgatório. Né? Mas o que importa é a essência. Né? A essência de entender inferno como uma frustração definitiva, céu como a plenitude, onde Deus é tudo em todos, e purgatório como um estágio de recuperação, digamos assim, daquilo que não foi bom. Agora, o mais interessante é que tudo isso é muito individual. Não cabe a nós entender o que aconteceu com qualquer pessoa. Inclusive, a Igreja, na sua sabedoria, ela só diz que alguém foi para o céu quando ela reconhece a santidade. Quando a Igreja reconhece as virtudes, o heroísmo, a dedicação de alguém, ela diz do céu, mas ela não diz do inferno. Há um dito, um axioma na teologia, na espiritualidade, que se diz: o inferno existe, ele pode estar vazio. Nessa perspectiva de que nós não controlamos, não sabemos. Né? Então, a Igreja não toma para si a responsabilidade ou o poder de dizer que alguém está no estado de inferno. Agora, na Bíblia, padre, principalmente nos evangelhos, a gente tem algumas passagens que falam sobre a morte. A mais conhecida é a ressurreição de Lázaro. O que essas passagens bíblicas nos dizem sobre a morte? Tudo que a Igreja compreende sobre a morte e os fatos relacionados, ela vai se basear na Bíblia, né? Inclusive, antes mesmo do Novo Testamento, ali uma passagem muito interessante no livro de Macabeus, é quando Judas Macabeu ele pede que se faça um sacrifício pelos mortos. Né? Mas numa perspectiva a partir de Jesus, a sua vida e inclusive a sua morte, né, são as grandes passagens que vão embasar a formação da doutrina sobre a morte e sobre essa dimensão escatológica. Né? É muito interessante, você traz, por exemplo, a reanimação de Lázaro, né? Porque não foi uma ressurreição. O que aconteceu com Lázaro? Porque Lázaro voltou a morrer. Jesus reanimou o cadáver, simplesmente. Né? Porque o que nós entendemos como ressurreição é viver uma vida nova, em plenitude, sem a corrupção do tempo. Um corpo glorioso é dado àqueles que ressuscitam. Não há mais essa dimensão, essa necessidade, né, daquilo que o corpo perecível, aquele corpo corruptível, aquele corpo que passou pelas diversas experiências, inclusive do pecado. Né? Então, nessa perspectiva, Jesus reanima o cadáver de Lázaro. Quando Jesus faz essa reanimação, o que ele quer nos dizer com isso? Ele mostra um ato de compaixão. É interessante que o evangelista João, que não fala de milagres, o evangelista João ele traz uma categoria diferente. Para João, milagre é uma coisa muito pouca, muito pequena. João fala de sinais. São 7 sinais no Evangelho de João. O primeiro sinal é quando Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná. E o último sinal é o sinal de Lázaro. Nessa perspectiva, Jesus está mostrando aquilo que é o curso da vida,
A morte, o drama da morte, Jesus chora diante de Lázaro morto, é o menor versículo da Bíblia, e Jesus chorou. Jesus chora diante da realidade da morte, porque a morte é uma surpresa. A morte é uma situação que nos coloca em crise, que nos traz aquilo que muitas vezes nós queremos esconder, né? É interessante como a sociedade atual ela não consegue ainda enfrentar a morte. Há estratégias para mascarar, para terceirizar a experiência da morte. Em nossa sociedade não se fala de morte, é um tabu. Mas Jesus nos mostra, por meio da morte de Lázaro, daquilo que aconteceu, esse drama humano, esse sentimento, né? E nos mostra os indícios de que a morte não é o fim, né? E aí depois, com a sua morte, com a sua ressurreição, tudo isso será plenamente revelado. Padre Flávio, parte desse medo da população de falar sobre morte, de buscar entender o que de fato Jesus quis mostrar, o que as Escrituras dizem, é parte do entendimento da seguinte forma. Por exemplo, uma criança que falece nos primeiros dias de vida, uma pessoa que não chega nem mesmo aos 10 anos, já outros vivem quase 100 anos. O que é que explica, por exemplo, uma criança recém-nascida vir com uma doença, por exemplo, que provoca a sua morte? Como explicar esse fenômeno? Nós estamos diante de um dos grandes enigmas da humanidade, né? Não há uma resposta pronta, é mistério. Mas nós podemos fazer leituras, interpretações, questionamentos a partir dessas perspectivas. O sofrimento do justo, o sofrimento do inocente sempre provocaram na humanidade muitas dúvidas, muita repulsa, né? E para algumas culturas, para algumas explicações, sobretudo nessa perspectiva do senso comum, é muito fácil atribuir a Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos nos voltar para o Deus que se revela como amor e nós podemos nos questionar. Esse Deus que é bom, que é amoroso, permite que aconteça assim? Que culpa tem? Que culpa uma criança inocente, por exemplo? Porque nós ainda estamos presos a uma mentalidade de retribuição. De que se eu fizer o bem, coisas boas vão me acontecer, e se eu fizer o mal, coisas ruins vão me acontecer, né? Então, essa lógica ela é antiga, não é de hoje, é milenar, né? Então, ela ainda está impregnada no inconsciente coletivo, no imaginário do nosso povo, né? Mas não há uma resposta. Claro, entende-se a compreensão da criação, quando Deus criou tudo na perfeição da sua obra criadora, e entregou aos cuidados do homem e da mulher para que vivessem em plenitude. Depois, o homem e a mulher pecam, se rebelam contra Deus, né? E depois entendemos que a morte é consequência do pecado. Nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos para a enfermidade. Nós não fomos feitos para o desequilíbrio, né? Entende-se que o pecado do homem e da mulher nas origens, voltar-se contra Deus, querer ser como Deus, desobedecer os preceitos divinos, nessa perspectiva, foi algo tão sério, tão impactante, que tirou a ordem da criação. O pecado nas origens, ele não afeta somente o homem e a mulher, as pessoas, né? Mas toda a obra criadora. Tudo perdeu a sua ordem, o seu controle. E assim, desta forma, pelo mistério do pecado, nós podemos tentar entender. Não aquele pecado individual, né? De cada um, de cada pessoa. Originário. Mas o originário, né? Não como... E aqui nós não vamos entender... uma criança que nasce, ou alguém que é vítima de uma bala perdida, que está trabalhando e não tem nada a ver, né? Foi a ação de Deus, foi vontade de Deus. Essa expressão ela me incomoda muito. A gente ouve muito, né? Foi Deus precisou, Deus chamou. Sim, essa expressão de vontade de Deus ela foi usada para justificar atrocidades na história.
e também para justificar, para explicar o que nós não sabemos. Né? Mas também na perspectiva da morte, há esses paliativos de colocar para Deus. Né? Mas é interessante que a própria palavra de Deus diz assim: Deus não fez a morte. A morte é uma escolha do homem, da mulher, do ser humano, que buscaram a morte quando desobedeceram a Deus. Então, muito mais do que buscar paliativos, de encontrar uma tentativa de tentar introjetar Deus na experiência da morte, na perspectiva da morte, justificando, né, às vezes de forma muito infantilizada, quando alguém diz que Deus precisou, nós precisamos questionar a imagem de Deus daquela pessoa. Padre, qual é o efeito espiritual prático da liturgia católica? Porque a pessoa morre, tem a recomendação do corpo, aí vem os terços, as missas. Qual é o efeito espiritual dessa série de missas, dessas orações para essas pessoas que já faleceram? Então, é muito interessante essa perspectiva, né? A pessoa morre e há todos os ritos, né? Às vezes até ritos que não foram implementados na nossa cultura brasileira, nordestina, mas há ritos para a hora da morte, né? Há orações, súplicas que podem ser feitas no momento da morte. Depois, geralmente, se reza o terço, outras orações da piedade popular. Há uma missa que nós chamamos missa ezequial, quando se reza na presença do corpo, né? A missa de Ezequias, de alguém. Também há um momento que pode ser feito na casa da pessoa, né? Ali o início da oração, porque geralmente o trajeto pelo o tríptico da liturgia fúnebre é na casa primeiro, depois na igreja, com a missa, e depois o rito de sepultamento. Né? Só que acaba geralmente se resumindo muito, se restringindo muito. Raramente acontece na nossa cultura, né, a celebração completa com os 3 momentos. Né? Depois, há o acompanhamento da família enlutada por meio de 7 dias de oração mais intensa, né? E depois da visita ao cemitério, e geralmente uma celebração no 7º dia. Né? É interessante como esse costume se conserva. Né? Mas também é interessante perceber como esses ritos eles têm uma dupla função. Né? Eles têm uma função de oração, de intercessão, de súplica por aquela pessoa que se foi, por quem morreu, né? E participa agora de uma outra realidade, mas também para os que ficam. Né? Os ritos fúnebres, antropologicamente, eles ajudam a compreender, a assimilar o mistério da morte, a experiência da ausência. Né? Então, esses ritos, eles buscam também trazer um conforto, um alívio. É uma experiência de comunhão daquela comunidade de fé que se reúne também em torno daqueles que ficam. Né? Sobretudo quando nós falamos de uma morte trágica, de uma morte inesperada, de uma morte de um jovem, de uma criança, de alguém que nem passou, muitas vezes, pela experiência da enfermidade. Né? Então, esses ritos, eles têm esse sentido. Esses mortos, padre, que já partiram e que estão em um outro plano, como você já bem colocou, eles podem interceder por nós que ainda estamos aqui? Com certeza, né? Há uma relação entre a comunhão dos fiéis, sejam aqueles que participam da igreja militante, da igreja triunfante e da igreja padecente. Diz-se, entende-se, que aqueles que morreram não podem fazer nada por si. Mas os seus sofrimentos, as suas orações podem ser direcionadas a nós que estamos aqui. Da mesma forma como nós fazemos por eles, da mesma forma como nós rezamos, como nós apresentamos as nossas orações, mas também os nossos sacrifícios, as nossas obras de caridade em favor dos falecidos. Né? Até porque o dia de finados é um dia propício para algumas práticas. Né? A primeira delas, e mais importante, é a participação na missa, né? De rezar, de cumprir o preceito, de rezar
a missa, de oferecer a missa pelos mortos, né? E a igreja reza por todos os mortos, né? Há uma compreensão na sensibilidade comum dos fiéis de ter que apresentar o nome, né? Isso não é necessário, não é o mais importante e é dispensável, né? Não precisa apresentar o nome, nós não precisamos conhecer os nomes, né? Então, é a intenção de rezar por eles. Inclusive, para ilustrar, eu trago aqui um trecho de uma das orações eucarísticas usadas na missa. Trata-se da oração eucarística sobre a reconciliação segunda. E no momento dos mortos, reza da seguinte forma: Ó Pai, que agora nos reunistes à mesa do vosso Filho, congregai-nos também na ceia da comunhão eterna, nos novos céus e nova terra, onde brilha a plenitude da vossa paz. Junto com a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e todos os santos, os nossos irmãos e as pessoas de todos os povos e línguas que morreram na vossa amizade. Então, ninguém está descartado, dispensado, desamparado da oração, né? A igreja reza por todos, independente de conhecê-los ou não. O segundo ponto do dia dos fiéis defuntos, o dia de finados, 2 de novembro, é a visita ao cemitério. A visita ao cemitério como gesto de solidariedade, de caridade, de fraternidade, para visitar a sepultura, o túmulo daqueles que se foram, né? Eu entendo muito mais a visita ao cemitério, serve mais para a gente, né? Para lembrarmos que somos mortais, que vamos morrer. Mas também há uma prática que não é tão difundida, que não foi tão assimilada na nossa cultura, que é a prática de fazer caridade, né? Aplicando pelos mortos. Todas as obras, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, enterrar os mortos. Tudo isso são obras de caridade e tantas outras. Cuidar de crianças, auxiliar crianças desamparadas, vítimas da violência, enfim. Tantas formas de fazermos a caridade acontecer. Estas formas também podem ser aplicadas aos mortos, né? Então, de forma um pouco sistematizada, nós podemos vivenciar o dia de finados dessa forma. É importante frisar que, se tiver que escolher ir ao cemitério ou participar da missa, é participar da missa, né? Porque no cemitério nós encontramos corpos, matéria. Na missa nós encontramos a essência, nós encontramos a vida. Nós celebramos não a morte, mas a ressurreição, o mistério da vida que brota da morte. Então, a missa tem esse tom mais completo. Claro, o ideal é fazer a visita ao cemitério e participar da missa, né? Seria a combinação perfeita, né? Mas aqueles que não puderem ou que tiverem que fazer uma opção, que participem da missa, né? Porque aí assim estarão ficando com aquilo que é mais importante. Padre, é quase que uma unanimidade a dificuldade das pessoas de passar por esse momento do luto, não é? Perder o pai, perder a mãe, perder um amigo querido. Qual é o conforto que a igreja oferece a essas pessoas nesse momento? Qual é a mensagem que a igreja deixa para as pessoas nesse momento de luto? Otávio, é muito interessante a sua provocação, né? Mas eu sempre gosto de entender que no momento da morte, no momento do luto, sobretudo daquela primeira fase mais intensa do luto, não há palavras. Não há palavras bonitas que podem confortar. Às vezes, a presença, o silêncio, o apoio podem ser mais úteis do que dizer qualquer besteira ou até expressar-se de forma equivocada e depois podem causar uma dor ainda maior, né? Mas a igreja, ela responde, ela dá, ela apresenta o caminho da ressurreição, da vida, da plenitude da vida, né? Se compreendêssemos o mistério da vida em Deus, na plenitude de Deus, de estar com Ele, de ressuscitar para Deus, nós desejaríamos morrer.
Então, é assim que nós podemos compreender, é assim que nós podemos orientar, né? E muito mais do que as palavras, a presença, a oração, o apoio, né? Sobretudo nessa etapa mais crítica do luto, da separação, né? Porque não é fácil perder alguém, né? Não é fácil essa experiência da separação, né? De estar aqui com alguém, mesmo enfermo, mesmo inconsciente, e depois despedir-se, né? De uma forma para sempre, né? Então, é muito dolorosa esta experiência da separação física. Mas a igreja nos ensina, nos orienta que muito mais do que o vínculo físico é o vínculo espiritual. A comunhão, não apenas com uma ou com outra pessoa, mas com todos. Para finalizar, Padre, Jesus, quando esteve aqui, ele falou que um dia retornaria, né? E algumas denominações religiosas se apegam muito a esse trecho, né? Para aguardar um retorno de Cristo, que é quando aconteceria uma ressurreição. Como é que a Igreja Católica vê essa perspectiva de um dia a gente viver sem a morte em nosso meio? É muito interessante resgatar esta categoria que a igreja chama de parousia, o retorno de Cristo. Os primeiros cristãos, as primeiras gerações de cristãos, esperavam esse retorno logo, né? Algumas comunidades se organizaram numa estrutura para esperar o retorno do Senhor, né? Mas a igreja entende que num dia, num momento, numa ocasião, só por Deus conhecida, ele virá para realizar tudo que ainda falta. A igreja entende que esse momento Desta forma, vai acontecer. Desta maneira, a parousia, o retorno de Cristo para julgar os vivos e os mortos. Nós falamos do juízo particular na hora da morte. E haverá o juízo definitivo, o juízo universal, onde todos serão julgados. E assim a igreja ensina que esta experiência é a oportunidade de restaurar e recapitular todas as coisas em Cristo, onde Cristo inaugurará um novo céu e uma nova terra, né? Então nós estamos falando numa linguagem poética, numa linguagem escatológica, e a igreja ela não trata mais do como, né? Porque é mistério. Não cabe a nós saber, não cabe a nós conhecer, não adianta tentar adivinhar, né? O que a igreja, a partir do Evangelho, nos orienta é que nós esperemos, que nós o aguardemos, porque pode ser a qualquer hora. E como o Evangelho diz, ele virá como um ladrão, sem avisar, né? E a igreja reza, Maranata, vem, Senhor, né? Vem instaurar o teu reino definitivo. Nós te esperamos, né? Então, nesta trajetória, nós tivemos a oportunidade de entender, né, um pouco daquilo que é a dimensão escatológica da nossa realidade, da nossa fé, sempre nessa perspectiva de olhar tudo a partir de Cristo, né? Nós não vamos olhar a morte isoladamente, porque senão é um escândalo. Se olharmos a morte sem a óptica de Cristo, do evento de Cristo, do evento do mistério pascal de Cristo, nós podemos nos escandalizar, né? Então, a igreja, na sua experiência, na sua sabedoria, nos conduz para que nós possamos compreender o mistério da vida, o mistério da morte, interligados, né? E aí, com essa diferença de que não vamos olhar, experimentar numa perspectiva simplesmente da fatalidade, mas o que tem por trás, né? As consequências. E aí nós não vamos conseguir responder a estes questionamentos que a humanidade tem desde muito tempo, né? Por que morremos? Por que os inocentes sofrem? Quando vai acontecer, né? Então, eu costumo dizer que todo dia é dia, toda hora é hora, nós precisamos viver o hoje, né? A melhor forma de se preparar para a morte é viver o hoje, o agora, o presente, com intensidade, com dedicação, né? Para que nós possamos, assim,
ao chegar a nossa hora, estarmos minimamente prontos e, de alguma forma, podermos entender, se tivermos algum estágio de consciência, que vivemos, né? Que não apenas tivemos expectativas, né? Então, é oportunidade, este tempo de agora, o hoje, para vivermos, para aproveitarmos as pessoas, as oportunidades, circunstâncias, para perdoarmos, para amarmos, para ensinarmos, para deixar a nossa marca. E assim, um dia, quando a experiência da morte nos encontrar, que nós possamos ter vivido uma vida em plenitude. Então, eu tenho aqui, Otávio, um objeto, né, que me acompanha desde algum tempo, né, uma caveira, como símbolo do morrer pessoal. Essa caveira ela fica no meu quarto, para que eu sempre que olhe para ela, lembre-me que sou mortal, que sou limitado, que vou morrer, né? Então, é um sentido, né? Cada um tem os seus ritos, cada um tem as suas sínteses. E, para mim, na perspectiva da morte, nessa experiência muito individualizada, eu trago essa caveira, né? Há pessoas que mais próximas, quando vêm, se assustam, têm medo, né? Mas ela não diz nada mais para mim do que uma simples lição de limitação, né? De morte, de finitude, né? É algo para reflexão pessoal, né? Não que o objeto tenha uma vida própria, não que o objeto tenha uma dimensão para si, né? Mas é o que ele representa, né? Então, esta caveira que me acompanha, caveira de resina, né? Uma réplica em tamanho original, para que assim eu entenda que vou morrer, que um dia vou morrer. Caveiras, padre, são utilizadas muito no que popularmente se chama de Halloween, né? Uma festa tradicional, principalmente nos Estados Unidos. Como é que a Igreja Católica observa essa festa de Halloween? Pronto, a igreja não celebra o Halloween porque ela faz parte de uma outra tradição, de uma outra cultura, né? Nós celebramos os santos, né? Então, o Halloween é uma cultura americanizada, como você traz, que depois se populariza para o mundo, né? Mas eu não vejo necessidade de estar dando tanta importância nessa perspectiva religiosa, né? Já que nós não faz parte da nossa crença, da nossa fé, né? Então, da fé alheia, cada um cuide dela, né? Então, não compete a mim, não compete a ninguém opinar sobre a fé de qualquer pessoa. Estamos assegurados pela liberdade de crença, de culto, né? E se alguém que porventura entenda o Halloween como experiência cultural, né, que o faça, né? Eu não farei, né? Eu não vou fazer. E também não preciso me intrometer no culto de alguém, até porque não só pela Constituição, como cidadãos, mas também enquanto católicos, nós estamos amparados pela liberdade religiosa, né? A Igreja defende, reafirma a liberdade de professar a fé de cada um. É claro que pode haver uma confusão, né? A partir do momento em que alguém, um católico, por exemplo, vai celebrar um Halloween com essa intenção, né, de fazer algo nessa perspectiva, uma coisa mais mistérica, e aí depois se liga o Halloween, a Wicca ou a satanismo, né? Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, não conheço, nunca participei, mas respeito quem quiser vivenciar, né? Inclusive como uma expressão cultural, né? O maior Halloween que nós estamos vivendo e que nós deveríamos nos preocupar de fato, conhecendo o Evangelho, é o Halloween da sociedade, né? Tantas demandas que nós estamos enfrentando, seja na esfera nacional, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, quanto o mundo em guerra, os conflitos, todas estas demandas que precisam exigir de nós, de fato, uma repulsa, né? Então, vamos dar atenção às coisas primeiras. Você falou no Rio de Janeiro, para a gente finalizar de fato, como é que a igreja observa toda aquela matança, mais de 120 pessoas mortas? Bom, a igreja se preocupa com a vida humana, todas as vidas importam, todas as vidas são
dom de Deus e precisam ser salvaguardadas. A igreja conserva o princípio da vida, que é inviolável, desde a concepção até o seu declínio natural. Inclusive, hoje, eu nem tive a oportunidade de ler ainda o texto, mas os bispos, enquanto organização eclesiástica, a Conferência Episcopal, CNBB, eles lançaram uma nota, né, de solidariedade, de denúncia desta realidade, nessa perspectiva tão triste, tão desastrosa que assola o nosso país, né? Então, aconteceu ali no Rio de Janeiro, mas pode acontecer em qualquer outro lugar, né? Então, que nós estejamos atentos, vigilantes, e que não só porque não é conosco, nós tenhamos autoridade para nos desfazer, nos tornarmos indiferentes, né? Quando eu trago o princípio inviolável da vida, é preciso que nós reafirmemos o início da vida, né? Então, a igreja, desde os primeiros séculos, ela reafirma a sua fé, dizendo que é contra o aborto, mas também é inconcebível olhar para alguém, uma postagem ou um comentário de alguém que se diz cristão, que se diz católico, e comemorar a morte dessas pessoas, né? Independente do que elas fizeram, independente de que atitudes tomaram, até porque não cabe a nós julgar a vida de ninguém, né? Então, o princípio da vida, pela igreja, é definido em todos os momentos, em todas as fases, né? Então, nós não podemos selecionar, nós não podemos fazer essa perspectiva um tanto eugênica de tentar dizer que uma vida ou outra é mais importante, né? Não, a igreja ensina que todas as vidas são importantes. E quando eu me posiciono contra o aborto, eu tenho que me posicionar contra a guerra e contra qualquer atitude violenta que vá ceifar a vida de qualquer pessoa. Queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, como é que eles podem viver esse dia de finados. Trago um pensamento, uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela diz assim, numa de suas poesias: a vida é um brevíssimo segundo. Então, para o dia de finados, é oportuno que nós reflitamos a partir desta premissa. Se a vida é um segundo que passa, que escapa, vamos aproveitá-la, vamos vivê-la. Olhar para o túmulo é olhar para a matéria. Os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nós temos uma simpatia, ou até aquelas que nós não temos uma simpatia, que nós nem conhecemos, o mais importante delas não é o que está ali no cemitério. É o que está em Deus, é o que está nos nossos corações, né? Então, aproveite o dia de finados para fazer a sua homenagem na missa, na visita ao cemitério, na caridade, mas também faça o seu recolhimento pessoal. Lembre-se de que você vai morrer. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos passar desta vida. Então, é um dia para pensar, né? Eu não gosto de dizer que o dia de finados é um dia de tristeza, é um dia de luto. Não, é um dia de saudade, é um dia de recordações, é um dia de memória, é um dia de homenagear, é um dia até mesmo de alegrar-se, por que não? De recordar os bons momentos, aquela foto, aquele vídeo, aquele presente que ficou, aqueles ensinamentos, né? Talvez nós pudéssemos transformar o dia de finados num dia mais reflexivo, de introspecção, inclusive, para que nós possamos pensar a nossa limitação, né? Então, que cada um, a seu modo, a partir também da sua crença, das suas sínteses, possa fazer da melhor forma a celebração deste dia. Padre, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. Entrevistamos na ONTV de hoje o padre Flávio Nailton, que é pároco da igreja de São Pedro Nolasco, lá no bairro Cariri. Você acompanha a nossa entrevista completa, como sempre, lá no nosso canal no YouTube, ONTV Piauí, e os cortes a gente sobe sempre lá no nosso Instagram e também no TikTok, ONTV Piauí. Até a próxima.